respeito do assunto, né? Assunto de hoje. Vou compartilhar a tela. Como os irmãos estão vendo aí, eu já vou colocar essa tela cheia. E o tema de hoje é Deus condena a idolatria. Já foi lido no início. O estudo está baseado, como os irmãos estão vendo aí muito bem, em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 até o versículo de número 21. Então, esse é o tema, né? O tema do estudo de hoje. Deus condena a idolatria. Então, vou até colocar aqui na tela cheia, vamos compreender melhor, ficar melhor a visibilidade. E se eu tiver algum errozinho aqui na hora de passar o slide, passar de página, eu estou retornando de novo, tá? A introdução, vocês não estão vendo aí, diz assim, a idolatria não é apenas adorar imagem física, né? Principalmente no Velho Testamento, ou no Antigo, né, Testamento, que é mais falado assim, essa questão da imagem, as imagens físicas, elas são mais fortes, né, do que hoje. Por isso, a idolatria não é apenas adorar a imagem física, que é aquilo que a gente já tem na cabeça, né? É uma escultura, que eram as imagens que eram levantadas naquele tempo, mas mais qualquer coisa que toma lugar de Deus em nossos corações. Naquele tempo, as imagens físicas, elas tinham esse papel, né? Quando, principalmente as nações pagãs, elas faziam a imagem e aquele povo, aquela nação pagã, passava a adorar aquela imagem. E ele diz assim, mas este é um tema profundamente relevante para os cristãos de hoje. Você percebe que hoje nós não, já existe um consenso de que qualquer denominação evangélica não se adora uma imagem. Você vai numa igreja, qualquer igreja evangélica que você for, você não encontra ali uma imagem de escultura, né? Diferente de outras igrejas, mas na chamada igreja evangélica, você não encontra uma imagem de escultura. Mas aí nós vamos ver de que houve uma modernização, posso até dizer assim, uma modernização na forma da idolatria, né? Como se idolatrar as coisas, de substituir o lugar de Deus. E ele consegue dizer assim mais. Pois vivemos em uma sociedade repleta de tentações que competem pela nossa devoção e adoração. Nós vamos ver, né, esse tema. Mesmo cristãos sinceros podem cair em idolatria quando colocam algo ou alguém acima do Senhor. E hoje, só frisando esse ponto aqui, as pessoas não adoram, assim, os cristãos, principalmente os evangélicos, uma imagem, mas às vezes termina venerando uma pessoa, né? Às vezes tem um ídolo. Pode ser o trabalho, os relacionamentos, as posses materiais, o entretenimento, ou até mesmo nossos próprios sonhos e ambições. Olha só, interessante que isso é uma forma de idolatria, né? Isso aqui tudo é uma forma de idolatria. Tudo que ocupa o primeiro lugar em nossos corações. Então, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar, que seria o lugar de Deus nas nossas vidas, qualquer coisa, objeto, pessoa, né, que ocupa esse lugar, que é o lugar de Deus, de adorar a Deus, de reverenciar a Ele, de gastar tempo com Ele, qualquer outra coisa que ocupa este lugar, nós podemos aí dizer que é uma idolatria. Tudo que ocupa o primeiro lugar em nossos corações. Às vezes, coisas que a gente nem imagina, né? Isso termina sendo uma idolatria. Substituindo a Deus, torna-se um ídolo. Deus é zeloso e não tolera que dividamos nossa adoração com falsos deuses. Como está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Aqui fala exatamente aquela passagem que Deus diz que ele é o único Deus, né?
Não adorarás a outros deuses. Eu sou o único Deus. Sua natureza santa exige exclusividade em nossa devoção, não por egoísmo, mas porque ele é o único digno de toda adoração e porque a idolatria nos destrói espiritualmente. Este estudo nos convida a refletir profundamente sobre o que significa rejeitar a idolatria em todas as suas formas e viver em verdadeira comunhão com Deus. Texto áureo. Qualquer coisa você pode falar, irmão. É texto áureo. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Você vê que aqui já está no Novo Testamento, né? Mesmo assim, existe essa recomendação. Este versículo é uma chamada urgente e amoroso do apóstolo Paulo aos Coríntios e a nós hoje. Olha, é interessante, eu queria até destacar que o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta, tanto a primeira quanto a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele fala a respeito disso, fala a respeito da idolatria, porque os irmãos sabem que a Grécia, principalmente a Grécia Antiga, onde estava a cidade de Corinto, era uma nação, ainda é, mas antigamente com mais força, muito idólatra, né? Lá, principalmente na cidade de Corinto, na cidade de... e tantas outras que tinha lá também, era levantada imagem, né? Como a da deusa Diana. Então, você percebe que ele faz essa recomendação a esta igreja, porque ele sabia que lá o povo era idólatra. E acredito que os irmãos, principalmente os que tinham se convertido, às vezes poderia ter essa confusão do que era uma imagem, do que é idolatria. Então, ele diz assim, ó, a palavra fugir indica uma ação imediata e decisiva. Não devemos apenas evitar a idolatria, que é uma recomendação, ou seja, não se pode apenas só evitar, tem que fugir, né? Duas recomendações bíblicas que usam essa palavra fugir, é exatamente as duas que Deus a condena e Deus compara uma com a outra. Deus diz que a idolatria é comparada à prostituição, em termos, né, da sua pecaminosidade. Então, o que acontece? Aqui ele diz fugir, fugir da prostituição, e aqui também o apóstolo Paulo diz fugir da idolatria. E diz assim, mas correr dela, rejeitá-la completamente em nossas vidas. Paulo usa o termo, meus amados, para mostrar que este é um conselho que vem do coração de alguém que se importa profundamente com o bem-estar espiritual da igreja. Eu queria aqui, irmão, antes de nós passar aqui para a tela seguinte, o que seria, então, a idolatria, né? O que é idolatria? Eu até escrevi aqui o conceito básico. Idolatria na Bíblia. Idolatria é adoração a ídolos que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Então, o que é idolatria? É tudo aquilo que implica no lugar de adoração, que se coloca, né, que se implica no lugar de adoração a Deus. E o que seria, então, a adoração? Deus, nós adoramos a Deus. Segundo a Bíblia, adoração é muito mais, olha só, muito mais do que músicas e ritos, né? Só para dar um exemplo, nem toda música é uma adoração, nem todo rito litúrgico eu posso dizer que está, de fato, adorando. Mas é uma resposta total de vida que reconhece a grandeza de Deus, rendendo a Ele amor, honra, serviço e submissão, de todo o coração, alma e mente, em espírito e verdade, transbordando em obediência e buscando agradar a Ele. Então, isso é adoração. Então, idolatria é exatamente quando tudo isso, essa adoração, ela é, digamos assim, dispensada a uma outra coisa que não seja Deus. Né? Quando o seu coração, a sua mente, a sua alma, né, o seu amor, a sua honra, o seu serviço, a sua submissão está direcionada para aquilo. Então, aquilo se torna uma idolatria.
Então, nós vamos continuar aqui. A verdade prática, que era como se fosse a revista da escola dominical, né? Verdade prática. Pecado do coração. Idolatria é um pecado do coração que desvia nossa adoração do Deus vivo para qualquer outra coisa. Autoexame necessário. Devemos examinar nossas vidas regularmente para identificar e remover tudo aquilo que compete com Deus por nossa devoção. Mas, irmão, isso é para o cristão, para o cristão evangélico. Pode ter coisas que... É aquilo que eu falei no início. Às vezes a nossa impressão fica só... Não, eu não tenho nenhuma imagem aqui, não tenho aqui em casa nada, mas tem outras coisas que transforma em idolatria, que ele se transforma em um ídolo na minha vida, né? Muitas coisas. Inclusive, a própria internet, a rede social, ela pode ser considerada uma idolatria. A partir do momento que eu uso ela de maneira exagerada, sem controle, né? Seria o momento de eu fazer a minha leitura bíblica. Olha só, irmão, os irmãos compreenderem. Você tem o costume de fazer uma leitura bíblica, um exemplo. Nós cristãos temos uma vez à noite, né? Ali, sei lá, só um exemplo, das 9 às 11 horas. Você tem o costume de fazer aquela leitura. Mas aí você começa a estar ali na rede social e daqui a um tempo você deixa de fazer aquela leitura, né? E passa a gastar esse tempo na rede social. Então, aquilo se tornou um idolatria, porque o tempo que era de Deus, eu não estou dizendo aqui, de forma nenhuma, que você está na rede social, você está acessando, você está sendo idólatra. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo quando há uma substituição. É quando se coloca no lugar de Deus isto. Aquele tempo que era para Deus, que você já tirava para Deus e você não tira mais. Amém? Verdadeira liberdade. Olha, a verdadeira liberdade e bênção vem de adorar somente a Deus. Olha, irmão, aqui está falando de adoração. Adoração é somente a Deus. Rejeitando todo ídolo. Quando colocando Deus no centro de nossas vidas, encontramos satisfação, propósito, alegria e verdadeiros que nenhum ídolo pode oferecer. Então, é quando você tem Deus no coração, quando ele faz parte, quando Deus está sendo colocado em primeiro lugar, você tem uma alegria, uma verdadeira alegria de estar adorando a Deus e o ídolo não ocupa lugar aí dentro do seu coração. Ele diz assim, o que é a vida da Bíblia? Fiz um pequeno conceito do que é idolatria. Aqui está escrito também, aqui esse material, inclusive, do irmão Elvis, material que ele, muito, muito bem editado. A idolatria, conforme definida nas Escrituras, é muito mais ampla do que simplesmente curvar-se diante de uma estátua. Né? Quando a gente lembra disso, a gente se lembra de quê? A gente lembra de Daniel 3, né? Quando o rei Nabucodonosor fez aquela estátua, né, de ouro, e ali ele ordenou que todos se prostrassem diante dela. Mas hoje, a idolatria está muito além de se curvar diante de uma imagem de escultura. É adorar ou dar lugar de honra suprema a qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. E está lá em Deuteronômio capítulo 5. A Bíblia nos ensina que a idolatria pode assumir diversas formas em nossa vida moderna, irmão. Aqui, o ponto, digamos assim, principal é esse. É a idolatria de diversas formas em nossa vida moderna, na vida de hoje. O que é idolatria na minha vida mesmo? Forma de idolatria. A idolatria pode ser manifestada ou manifestar-se através de imagem física, né, que nós vimos, mas também nossa devoção excessiva às pessoas. Você sabia, irmão, que tem pessoas que ele idolatra até o próprio pastor. Só um exemplo, né? Tem gente que idolatra. E qual é o perigo disso tudo? Além de ser um pecado que Deus não aceita, qual o risco da pessoa, com o passar do tempo, infelizmente, se decepcionar? Então, tem pessoas que têm devoção excessiva a pessoas, tem gente que tem idolatrias a bens materiais, né?
o bem material é uma coisa que Deus nos dá, mas não para que aquilo seja reverenciado por mim. Né? Tem pessoas que, de repente, compram um carro, alguma coisa, e isso se torna uma idolatria na vida dele. Né? Status social, né? Tem pessoas que, às vezes, na hora de vida, conseguem um emprego. Olha nós. Irmão, e o irmão falou isso aí. Eu lembrei que esses dias eu vi nas redes sociais um pregador também, muito conhecido, Eliseu, eu esqueci o nome dele, ele é bem novinho, aquela Visão, né? ele descendo a escadaria e aquela multidão de pessoas gritando, aquela coisa. E isso aí, às vezes, vai alimentando o ego da pessoa que ele já começa, entendeu? E aí me fez lembrar também, irmão, porque nós temos que ter cuidado demais sobre isso aí, sobre elogios que recebemos demais, né? A gente sabe como foi a queda de Lúcifer, né? Ele se achou maioral, quis levantar o seu trono acima do Senhor. Eu tenho um irmão em Cristo também, que ele é muito, muito, muito sábio em questão da palavra do Senhor, explana bem. E às vezes, quando eu ia elogiar ele, me repreendia, irmão, não me elogie. Eu não gosto disso aí para não subir. Então a gente tem que ter um cuidado para que isso não se torne idolatria, como muitos têm. A gente vê, Exatamente. irmão Divino, a gente vê que tem muitos pregadores hoje que se inspiraram em pregadores. Eu já vi pregador imitar a pregação do outro, idêntica, as mesmas palavras, entendeu? Então, não era coisa dele. Ele já passou a idolatrar, né? É Essa era a isso minha... mesmo. Pode Às vezes continuar. é isso mesmo. E eles imitam até alguns carteados que o pregador tem, eles conseguem fazer igual, né, irmão? Você vê como é que o ponto chegou. Eu já vi um pregador imitar a mesma pregação do Moacir Ferreira, uma pregação antiga, Juízo Final. A mesma coisa ele fez a pregação de, rapaz, essa mensagem já existe. E olha que aquela pregação é boa, rapaz, do Moacir. Antigona, mas Boa. aquilo ali era no tempo que o Qualquer, crente olha, ouvia a palavra, ele tinha medo. isso mesmo. E assim, irmão, você falando a respeito disso, tem, tem alguém, a pessoa prega, cada um tem um jeito de pregar. Deus deu para ele aquele jeito. Às vezes a pessoa quer fazer igual, termina não dando certo, né? Verdade. Então é isso mesmo. Ó, por exemplo, status social, está falando aqui, a condição financeira, às vezes aquilo se torna idolatria para a pessoa. Carreira profissional, né? Isso aqui tudinho, irmão, é coisas boas, não é coisa ruim, né? O problema é quando isso existe um exagero, não é verdade? Né? Quem não quer ter uma carreira profissional bem sucedida? Mas quando você coloca essa carreira profissional acima dos interesses espiritual até, isso se torna uma opções pessoais. Qualquer coisa que tome, né, no lugar de Deus, em nosso coração, isso se torna uma idolatria. Aí eu queria que, você vai até me controlando no tempo, tá, irmãos? Diz assim. Não, fica à vontade aí. Tá? Exemplos bíblicos, né? Irmãos, vocês também fiquem à vontade, quiser comentar alguma coisa, tá? Só clicar aqui na mãozinha, ó, pedindo autorização o ministrante, tá bom? Pode até discordar se quiser, não tem problema, eu sou democrático. Diz assim, ó, exemplos bíblicos. O desenho de um, né? Isso aqui todo mundo já conhece. Adoração a astro, que o povo. Isso aqui tudinho, as nações pagãs faziam. As nações pagãs, elas levantavam imagem, elas adoravam astro, né? Os irmãos sabem que o Egito antigo adorava o sol, adorava a lua. Né? E qual foi o grande problema de Israel? Por mais que Deus recomendasse para eles que eles não fizessem como as nações vizinhas, volta e meia eles estavam fazendo. Estavam levantando altares nos altos, estavam adorando outros deuses. Tanto é que o fim disso foi levado para o cativeiro na Babilônia. Então você vê que o próprio Deus se irou com essas ações. Segundo, por que Deus condena a idolatria? É uma pergunta, né? Primeiro, é porque afronta diretamente a santidade dele.
Por que afronta? Porque Deus, ele exige uma adoração exclusiva. Não é que ele exige, né? Ele quer. Até porque a nossa adoração a Deus, ela tem que ser também voluntária. Deus não obriga que ninguém adore a Ele. Deus quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Então, por que é uma afronta à santidade de Deus? É porque Deus não divide a sua glória com Deus, não que você adore a Ele e por exemplo, a um outro, né, a outro Deus, a outros deuses. Só existe um Deus verdadeiro, mas existe ídolos fabricados até pela a mão do homem. Segundo, distorção da imagem divina. Por que é uma distorção da imagem divina, principalmente? É exatamente aquilo que foi lido lá em Isaías e também em Salmos 115, muito conhecido, né? O porquê que é uma distorção da imagem? É porque esses deuses, esses ídolos, eles estão em pé, né? E Deus tem pés e anda. Eles têm ouvido, mas não ouve, e Deus tem ouvido e ouve a todos nós ao mesmo tempo. A diferença é grande, é gritante. Então você vê que há uma distorção da imagem divina com relação aos outros ídolos. E aí existe uma descrição desses ídolos que são feitos por mão de homem, né? E esses ídolos não podem ver, ouvir, falar ou salvar, né? Principalmente, né? O ídolo não pode salvar ninguém, ele não consegue salvar nem a si mesmo. Eles são projeções limitadas da mente humana, né? Todo ídolo, qualquer ídolo feito de madeira, de todo tipo de coisa que faz ídolo, de material, eles são feitos pela mão do homem, né? A mente do homem. E terceiro, consequências espirituais, porque você vai passar a adorar algo que não é verdadeiro. Você adora algo que não é verdadeiro, existe uma consequência espiritual para isso. Ao longo da história de Israel, vemos como a idolatria levou ao exílio, que eu falei agora há pouco para os irmãos, à destruição e ao sofrimento. O pecado sempre tem as suas consequências, e isso é um fato. E o quarto, devoção exclusiva. Deus deseja que o amemos de todo o coração, né, que é o primeiro mandamento, de toda a alma, de toda a mente, e ele não aceita ser dividido com ninguém. A adoração dele é exclusiva para ele. Eu vou passar para frente aqui. Esse slide é um pouco mais estreitinho, mas é porque ele é assim mesmo. Como identificar e vencer a idolatria em nossas vidas, irmão? Será que tem alguma coisa que eu estou idolatrando e não estou sabendo? É conhecer a sutileza. O primeiro passo, eu sei que vai ficar pequeno para quem está acompanhando no celular, mas eu vou ler aqui. O primeiro passo para vencer a idolatria é reconhecer que ela pode ser extremamente sutil. Olha só. A idolatria moderna raramente envolve estatuetas, né? Dificilmente a idolatria de hoje na igreja é estatueta. Isso aqui eu já falei para os irmãos. Em vez disso, ela se manifesta no amor excessivo às pessoas, no dinheiro, no trabalho, no entretenimento, nos prazeres, né? E tantas outras coisas mais. Segundo, negar a si mesmo. Jesus nos chamou para negar a nós mesmos. Quando existe essa negação do homem a si mesmo, né? Eu poderia até usar essa palavra, que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, né, que é o mesmo o negar, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, esse negar é abrir mão dessas coisas. Irmão, olha, eu não sei aqui os irmãos, mas tem muitas coisas que... Eu, por exemplo, quando antes de aceitar Jesus como Salvador, eu só vivia nos campos de futebol. Aqui é um exemplo, não estou dizendo que, não estou aqui fazendo referência a de que o pecado tal, não, mas eu passava o dia todinho. Então, isso era coisa assim, mas aquilo era, de qualquer forma, algo que ocupava todo o meu tempo. Aí, quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu abri mão disso tudo. Abri mão disso aí para servir a Deus. Então, as idolatrias, elas vêm de maneira sutil, às vezes a gente não percebe. Às vezes você não percebe ou você tem alguma idolatria na sua vida. Diz assim, buscar santidade. Devemos buscar ativamente a santidade
e mantém vigilância constante para permitir que ele não tome, né, o lugar de Deus em nossos corações. E, principalmente, orar com sinceridade, né? Oração não seja alguma coisa. Às vezes a gente não, né, acha que é normal e para Deus aquilo não é. Então, quando eu oro a Deus, Senhor, que tem alguma coisa que aqui tem sido livre na minha vida, que eu tenho dado mais espaço para aquilo do que para ti, Senhor, tira isso da minha vida. Né? Me dê a oportunidade de te servir em espírito e em verdade. Em verdade. E aqui tem algumas referências bíblicas, né? A proibição clara da idolatria, Êxodo 20, a proibição clara que está lá, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, né? Isso aqui é muito claro, a Bíblia deixa isso aqui muito claro. Também o nosso texto áureo está aqui como uma referência bíblica para complementar. Portanto, meus amados, fugir da idolatria, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Isso aqui é um assunto extenso, as práticas, né? As práticas, como é que os coríntios faziam as práticas dele, né? Tanto é que Paulo condenou isso, de qualquer forma, terminou sendo um pouco de idolatria lá em 1 Coríntios 13, eles confundiram o que era a ceia do Senhor, né? Um povo que era muito apegado à idolatria. Ezequiel 14, 1-5, idolatria como um pecado do coração. Como é que é essa diferença? É porque existe a idolatria que você de algum objeto, de algo que você está vendo, de algo que você está pegando, assim, existe essa idolatria, e existe a do coração, que são os prazeres, a idolatria do coração, são os prazeres, desejos, isso também se torna uma idolatria, e é a chamada idolatria do coração. E também Mateus 22, o maior mandamento, irmão. Olha, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. A ordem de Deus é que nós o amemos de todo o nosso coração. O nosso coração ele tem que estar ocupado, né? Ocupado por Deus. E para finalizar essa parte aqui, João 4, 24, adoração verdadeira. Deus é espírito. Aqui já está excluindo aquilo que é de idolatria material. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Né? Olha, eu queria até abrir aqui um parênteses para dizer que existe muitas idolatrias em igrejas evangélicas. A idolatria do sal grosso, a idolatria do óleo ungido, a idolatria do óleo de Israel. Eu estou aqui falando aqui, irmão, de algumas idolatrias, porque essas adorações a Deus são adoração em espírito e em verdade. Né? Então, isso termina sendo, de alguma forma, um apego a essas coisas que você pode ir diretamente com Deus. O véu do santuário, como diz, já foi rasgado. Eu posso entrar direto no Santo do Santo e falar diretamente com ele. Amém? Então vamos prosseguir um pouco mais adiante. Acho que eu não saltei nenhum, não. Só Deus merece a nossa adoração plena e exclusiva. Que esta verdade penetre profundamente em nosso coração. Nenhum ídolo pode salvar, satisfazer ou nos dar a vida eterna. Isso é um fato. Nenhum ídolo pode salvar, nos satisfazer espiritualmente e nos dar a vida eterna, a não ser Jesus Cristo, a não ser ele. E a conclusão, para nós finalizar, Deus nos chama hoje com amor e urgência a fugir da idolatria. E antes, eu queria rapidamente citar algumas formas comuns, né, para não passar em branco aqui, né, comum de idolatria no tempo de hoje, irmão. Existem as idolatrias nos tempos bíblicos que são um pouco diferentes das idolatrias de hoje, mas que as consequências espirituais são desastrosas, tal qual naquele tempo. Eu até notei algumas aqui, ó. Formas comuns de idolatria moderna. Tecnologia e rede social. Dependência do celular. Dependência. O que é dependência? É estar com ele o dia todo na mão. Busca incessante por like. Tem gente, irmão,
Tem cristão que ele transforma isso em uma idolatria. Ele não quer saber, ele quer quanto mais like tiver, né? Tá ali da sua, o que ele está fazendo, o seu vídeo, né? O que ele fez. Vai falar, irmão. E o irmão falando aí sobre a questão do celular, eu lembro que também eu fiz um estudo que eles assemelharam a adoração, a idolatria ao celular, porque em tempos antigos também eles tinham uns tabletes feito de barro que eles faziam as orações de idolatria. E hoje nós temos isso aqui, um tablet também, vamos dizer, que hoje tem até o tablet, né? Exatamente. Assemelhando as coisas. Então, a gente Exatamente. tem que ter, ó, por exemplo, qual é a função hoje do diabo? É tirar esse dom de adorador que nós temos. E Deus, ele nos chamou para quê? Para adorar de livre e espontânea vontade, não é isso? Então nós temos que adorar de livre e espontânea vontade. Porque se nós não adorássemos de livre e espontânea vontade, nós seríamos o quê? Apenas como se fosse um robô, algo automatizado a adorar. E Deus não quer isso, ele quer que nós amamos ele de livre e espontânea vontade. E hoje o diabo ele é tão sagaz que até o símbolo hoje do Android é um robô. Hoje você vê pessoas aqui, anda na rua, tá no meio familiar e estão ali, ó, robotizado, falando entre eles ali Verdade. através disso aqui, né? Então, um perigo. Então, às vezes, a pessoa não sabe utilizar e está se tornando uma arma contra a própria identidade dele de adorador, que é o celular. É isso mesmo, irmão. Então é um perigo, né? Ah, não, irmão, mas isso acho que não tem a ver. Mas é assim, sabe o que acontece? É porque aquilo vai. É sutil, irmão. É sutil. Não é coisa que acontece da noite pro dia, não. É sutil. Vai indo aos poucos. Você não vai perceber. Quando pensar que não, já tá. Pode dizer, irmão. E ontem, a prova viva, ontem, eu fui almoçar mais a minha esposa no restaurante, e a gente almoçando lá e tinha um garotinho lá na no canto do restaurante, era filho do dono lá, assim. E aí ele lá, pá, aqui, e Free Fire, meu irmão, aquele jogo você sabe que é agressivo, né? Sim. Aí tá ele aqui, e aí a minha esposa olhando, olha lá o vício daquele menino. Aí tá, aí ele pegou, cansou um pouquinho ali, ele soltou o celular e foi lá onde a mãe dele, ele fez assim, ó, esse gesto, irmão, ó, do nada, assim, ó. Ela do lado de dentro do balcão e ele fez assim, ó. E fez assim, ó. Rapaz. Meu Jesus. Então, às vezes você pensa que tá, ó, por exemplo, o que eu falei para ela, ali para ela é um modo de interter ele, para que eles possam trabalhar, mas eles não sabem o que aquilo ali está trabalhando na mente deles, né? É É uma isso coisa mesmo. muito séria, muito séria. É isso mesmo. Inclusive, o próprio criador, se eu não estiver enganado, de uma rede social chinesa, não sei se eu acho que é o nome dele, rapaz. Essa rede social mais conhecida, rapaz, se agora o nome dela, é a desses vídeos curtos, é esqueci o nome agora. Eu não tenho ela, eu esqueci. Shot. Esse é outro, que usa muitos vídeos em curto, de 2, 3 segundos. O próprio criador, que ele é um chinês, ele não permitiu que o filho dele, que tinha na época 10 anos, utilizasse. O próprio que criou a rede não aceitou que o filho dele utilizasse a rede. Você vê como o próprio que criou sabe o perigo que ela tem, o perigo do vício, né? Diz que a mesma parte do cérebro que a droga conecta é a mesma que esses aplicativos de vídeos curtos conectam também no cérebro, é a mesma, né? Então, é pequenas doses que vão sendo lançadas ali no cérebro, e a pessoa cada dia mais vai querendo mais, e pensa que não, passa o dia todo, entra à noite vendo aquilo, e aquilo se torna uma idolatria. Se torna uma idolatria na vida da pessoa. Segundo, diz assim, ó, o bens materiais, acúmulo, olha só, irmão, isso aqui é uma forma de idolatria, ó, bens materiais, acúmulo de roupa, carro, casa, bens, que se tornam um foco de adoração, desvio do espiritual conforme escrito, que está escrito
trabalho, sucesso, fazendo o trabalho ou da busca por status o centro da vida, sacrificando valores e prioridades espirituais. E terceiro, celebridades e influências. Olha, isso aqui tem muita gente que tem celebridade, né, como seu ídolo, né? Hoje as crianças, principalmente dos crentes, eles assistem muitos vídeos desses influenciadores aí, e aquilo termina influenciando a vida delas também. Adoração de artistas, cantores, né? Tem gente... Eu não penso que não, mas no meio evangélico tem gente que tem um cantor evangélico como ídolo dele. Ah, isso aqui é meu ídolo. Se vê aqui para quem não é daqui de Paraupeba, que tem um Tempo Central, o irmão Webs conhece, é muito grande, mas se vê um cantor famoso, isso aqui é errado, não é isso que eu estou falando, irmão. Eu quero que os irmãos compreendam o que eu estou querendo dizer. Eles anotam o ambiente como se aquele cantor, aquele pregador fosse o ídolo deles. Nesse sentido que eu estou falando, não é que você não pode ir para o Tempo Central, montar o Tempo Central, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo quando isso, você está lá por causa daquela pessoa. Né? Quando você está lá por causa dela, aí isso se torna uma idolatria. Diz assim mais, olha, corpo e aparência, obsessão com a imagem, né, o corpo e a beleza física. Eu volto a repetir, isso aqui não é pecado, irmão. Mas e aonde é que se torna idolatria? É quando há um exagero nisso aqui. A idolatria é excesso, é quando você transforma aquilo na prioridade da sua vida, que aquilo ocupa o seu coração. Pode dizer. E eu estava comentando isso hoje, irmão Divino, a respeito, porque a Bíblia fala lá em Êxodo que as mulheres de Israel, a cultura delas, elas usavam colares, regentes, argolas. Até então, ali, Deus não havia se incomodado com a cultura, com a forma que elas se vestiam. Mas a partir do momento que Arão pede que elas retirem tudo e formem o bezerro de ouro, aí é que se torna o pecado, porque o que elas usavam se tornou algo que foi algo objeto de adoração. Né? Exatamente. Exatamente. Então, é o corpo, a beleza física, isso aqui, eu digo, quando isso se transforma, digamos assim, quando aquilo é algo que é o principal, que transforma em um ídolo na vida da pessoa. Vícios e prazeres, dependência de jogos, né? Hoje já tem muitos. Foi feita uma pesquisa, agora, recentemente, a respeito dos jogos, esses jogos que existem aí no Brasil, Tigrinho, tantos outros jogos que tem agora, essas bet agora, que disse que 30% dos jogadores são evangélicos, né? Você percebe que até os próprios crentes já estão viciados nesse joguinho aí, esse joguinho de azar, né? E segundo, também, e por finalizar aqui, né, o seu próprio ego se torna, ou seja, você se torna um ídolo de si mesmo. O orgulho, a autossuficiência e colocar os próprios desejos, vontades e opiniões acima dos princípios divinos, conforme o seu bem-prazer. E isso aqui Jesus já falava, um dos principais também, hoje em dia, é o dinheiro e o poder, né? Dinheiro e poder tem sido um ídolo na vida de muitas pessoas, na política, tem sido isso na igreja, o poder, o dinheiro, tem sido idolatrar. As pessoas eles têm se transformado em um ídolo na vida das pessoas. Então, irmãos, eu queria concluir aqui, né, nosso tema, dizendo assim, essa leitura que está aí em negrito, bem destacada. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa é a recomendação que está em Mateus 22, versículo de número 37. Compromisso pessoal. Ao concluir esse estudo, convido você a fazer um compromisso renovado de adorar somente a Deus, removendo todo o ídolo de sua vida. Que o Senhor nos ajude nesta jornada de santificação. Então, eu queria agradecer a oportunidade aqui, no nome de Jesus, por dividir com os irmãos a respeito desse assunto tão importante. E prometo aos irmãos que na próxima eu estarei também presente. Não é porque hoje eu estou e na próxima não estarei.
Amém, meu irmão. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Ensinamento maravilhoso. A gente. Deixa eu fechar aqui só